Existem muitas pessoas que são altamente intuitivas e nem sequer percebem isso, o que é uma grande perda. Reconhecer que você é altamente intuitivo traz grandes benefícios, então vamos examinar os sinais de que você pode ser altamente intuitivo, mas ainda não percebeu. Já conheceu alguém e instantaneamente sentiu que sabia tudo sobre essa pessoa, mesmo que ela não tivesse dito muito? É como se você tivesse um poder que lhe permite ver além da superfície. Isso não é leitura de mentes como mostrado em livros ou filmes, é sobre intuição, uma habilidade profunda e muitas vezes negligenciada que alguns de nós aprimoramos mais do que outros. O primeiro sinal de ser altamente intuitivo gira em torno de uma habilidade incomum de ler as pessoas. Imagine que você está em uma reunião e nota alguém do outro lado da sala. Sem nem mesmo falar com a pessoa, você capta sinais sutis, talvez pela forma como ela se porta, o olhar nos olhos ou até mesmo uma vibração que ela emite. Você não consegue exatamente identificar, mas sente algo sobre o caráter, o humor atual ou talvez as intenções dela. Isso não é apenas palpite, é a intuição em ação. Esse conceito não é novo. Filosofias e crenças antigas há muito reconhecem o poder da intuição. Por exemplo, no taoísmo, uma filosofia chinesa antiga, acredita assim seguir o fluxo natural da vida, o Tao. Os taoístas acreditam que, ao sintonizarmos com nosso interior e com o mundo ao nosso redor, podemos tomar decisões em harmonia com a ordem natural das coisas. Esta harmonia é essencialmente o que você está acessando quando lê as pessoas intuitivamente. Além disso, filósofos famosos como Sócrates enfatizaram a importância de conhecer a si mesmo para entender melhor o mundo. Ele acreditava que esse conhecimento interior leva à sabedoria, incluindo a capacidade de entender os outros intuitivamente sem necessidade de interação extensa. A leitura intuitiva das pessoas não é sobre julgamento, é sobre conexão e compreensão. É semelhante a ler um livro pela segunda vez e notar todas as pistas e temas sutis que você perdeu na primeira leitura. Você está captando sinais não verbais, a energia e as emoções que as pessoas muitas vezes tentam esconder. Mas de onde vem essa habilidade? Alguns sugerem que é uma forma de comunicação silenciosa, uma linguagem sem palavras que aprendemos a interpretar ao longo de milhares de anos de evolução humana. Assim como os animais podem perceber medo ou agressão em outros sem palavras, os humanos têm esse senso intuitivo que nos ajuda a navegar no nosso mundo social. Outra perspectiva vem do campo da psicologia, particularmente o trabalho de Carl Jung, que introduziu o conceito de inconsciente coletivo, um reservatório de experiências e conhecimento que todos compartilhamos. Jung acreditava que nosso senso intuitivo podia acessar esse inconsciente coletivo, permitindo-nos entender os outros em um nível mais profundo. Essa capacidade de ler as pessoas é mais do que apenas uma habilidade social prática, é um sinal de força intuitiva profunda, uma conexão com os aspectos mais sutis da interação humana que muitos ignoram. Seja através da biologia evolutiva, teoria psicológica ou filosofia antiga, a habilidade de ler pessoas é uma habilidade fascinante e complexa que aponta para uma compreensão intuitiva mais ampla do mundo ao nosso redor. Sinal 2. Os animais são atraídos por você. Já notou como os animais parecem naturalmente se aproximar de algumas pessoas mais do que de outras? Talvez você seja uma dessas pessoas que se vê atraindo animais onde quer que vá. Essa habilidade incomum é mais do que mera coincidência ou estar no lugar certo na hora certa, é uma manifestação de sua natureza intuitiva, uma conexão silenciosa e poderosa que você compartilha com o reino animal. A ligação entre humanos e animais transcende a comunicação meramente através de sons ou gestos. É uma conexão energética profunda que fala volume sobre as capacidades intuitivas dos indivíduos. Os animais, com seus sentidos aguçados, são extremamente sintonizados com as emoções e intenções daqueles ao seu redor. Eles podem detectar sutilezas no comportamento e na energia que a maioria dos humanos pode ignorar. Quando os animais são atraídos por você, é um sinal de que eles reconhecem um espírito afim, alguém que entende e respeita essas linguagens não faladas de cuidado, empatia e respeito. Esse fenômeno não é apenas anedótico, está enraizado em contextos históricos e culturais que apreciam a ligação profunda entre humanos e natureza. Por exemplo, São Francisco de Assis, o santo padroeiro dos animais, era conhecido por sua habilidade de se comunicar com pássaros e outros animais selvagens, uma característica que destacava sua profunda conexão com todas as formas de vida.
Sua história de vida sugere que um coração aberto e uma existência harmoniosa com a natureza são fundamentais para esse vínculo intuitivo. De forma semelhante, culturas indígenas ao redor do mundo há muito reverenciam a conexão entre humanos e animais, vendo-a como uma relação sagrada. Eles acreditam que os animais podem ser mensageiros, professores e guias, oferecendo insights sobre nossas questões e desafios mais íntimos. Essa crença destaca a importância da intuição na compreensão e interação com o mundo natural. Mas por que algumas pessoas são mais receptivas a essa conexão do que outras? Pode se resumir ao seu nível de sensibilidade e abertura ao mundo ao seu redor. Pessoas altamente intuitivas tendem a estar mais conscientes do seu ambiente, incluindo as emoções e o bem-estar de outros seres. Elas abordam o mundo com um senso de curiosidade e respeito, qualidades que os animais instintivamente reconhecem e são atraídos. A habilidade de se conectar com animais dessa forma pode ser vista como uma forma de empatia não verbal, uma compreensão silenciosa que transcende as espécies. Essa empatia permite que indivíduos intuitivos percebam as necessidades e sentimentos dos animais, fomentando uma confiança e um vínculo que é puro e genuíno. A ciência dos campos energéticos e a física quântica oferecem outra perspectiva, sugerindo que tudo no universo está conectado através da energia. Desse ponto de vista, pessoas intuitivas, com sua sensibilidade aumentada à energia, podem alinhar-se mais facilmente com a energia dos animais, criando uma atração e compreensão mútuas. Essa conexão com os animais é mais do que uma peculiaridade, é um sinal de uma personalidade profundamente intuitiva que ressoa com o mundo natural. Sinal 3. Você pode sentir quando há perigo presente. Já entrou em uma situação e imediatamente sentiu que algo estava errado, mesmo que tudo parecesse normal na superfície? Essa sensação, essa inexplicável percepção de que o perigo está próximo, é um poderoso testemunho das suas habilidades intuitivas. É como um sistema de alarme interno que dispara, alertando de ameaças potenciais antes que se tornem aparentes. Essa habilidade não é apenas sobre ser cauteloso, é uma forma avançada de intuição que acessa a capacidade do subconsciente de ler sinais e padrões sutis que a mente consciente pode não perceber. Ao longo da história, esse senso intuitivo foi celebrado e reverenciado em várias culturas e filosofias. Os antigos espartanos, renomados por sua destreza militar, treinavam seus guerreiros não apenas no combate físico, mas também no aprimoramento de seus instintos, acreditando que um senso apurado de percepção era crucial no campo de batalha. De forma semelhante, em filosofias orientais como o budismo, há uma profunda ênfase na atenção plena e na intuição. Práticas meditativas são projetadas para aumentar a percepção e a sensibilidade ao ambiente, cultivando uma habilidade de perceber não apenas o perigo, mas também a energia e as intenções dos outros. Esse senso intuitivo de perigo não é sobre paranoia ou medo. Em vez disso, é uma interação sofisticada entre a mente e o corpo, uma integração perfeita de processos cognitivos e respostas fisiológicas. Estudos científicos mostraram que nossos corpos podem reagir a estímulos antes que nossa mente consciente esteja ciente deles. Esse fenômeno, conhecido como pressentimento, é a maneira do seu corpo lhe dizer que detectou algo significativo, mesmo que você não consiga ver ou entender imediatamente o que é. Psicólogos atribuem essa habilidade ao processamento pelo cérebro de pistas ambientais, baseando-se em experiências passadas e padrões aprendidos para fazer avaliações rápidas sobre situações atuais. Este processo é amplamente inconsciente, o que é o motivo pelo qual o senso de perigo muitas vezes parece mais uma percepção súbita ou intuição do que uma análise racional. O conceito de resposta de luta ou fuga, uma reação fisiológica que ocorre em resposta a um evento considerado prejudicial, um ataque ou uma ameaça à sobrevivência, se encaixa neste senso intuitivo. É seu corpo preparando você para enfrentar o perigo ou fugir dele. Esta resposta é acionada não apenas por ameaças óbvias, mas também por sinais sutis que sua mente subconsciente capta, indicando que algo não está certo. A capacidade de sentir perigo é um mecanismo de proteção, um traço evolutivo que permitiu aos humanos sobreviverem em um mundo cheio de perigos. É um lembrete da nossa conexão com os instintos primitivos que guiaram nossos ancestrais, instintos que ainda são relevantes e vitais no mundo de hoje. Quer esteja navegando por ambientes desconhecidos ou tomando decisões rápidas em situações críticas, este senso intuitivo de perigo é uma ferramenta inestimável.
Reconhecer e confiar nesse instinto pode salvar vidas. É sobre sintonizar-se com sua voz interior e reconhecer que, às vezes, você sabe das coisas sem saber como sabe. À medida que exploramos as inúmeras maneiras pelas quais a intuição se manifesta em nossas vidas, entender seu papel em nossa sobrevivência e bem-estar destaca a profundidade e complexidade do nosso mundo interior. Esse senso de perigo, embora talvez o mais dramático, é apenas uma das muitas maneiras pelas quais nossa intuição nos guia e protege, conectando-nos a uma sabedoria mais profunda que transcende a lógica e a razão. Sinal 4. Você é um bom juiz de caráter. Já conheceu alguém e imediatamente soube o que ela era, mesmo que não tivesse dito muito? Isso não é sobre formar opiniões rápidas baseadas em julgamentos superficiais, mas sim uma compreensão intuitiva mais profunda das verdadeiras naturezas das pessoas, muitas vezes formada dentro de momentos de interação. Esta habilidade instintiva de ler os outros pode lembrá-lo de um filósofo medieval chamado Al-Farabi, que era conhecido por suas profundas percepções sobre a natureza humana. Al-Farabi, que viveu nos séculos IX e X, é frequentemente considerado um dos maiores filósofos da Idade de Ouro Islâmica. Seu trabalho abrangeu vários campos, mas é sua exploração da psique humana e da sociedade que pode intrigar alguém com uma habilidade para entender os outros. Al-Farabi acreditava na importância da harmonia dentro de uma sociedade e como os líderes deveriam possuir qualidades virtuosas para guiar seu povo de forma eficaz. Assim como você pode perceber a verdadeira natureza das pessoas que encontra, Al-Farabi enfatizava a capacidade de discernir as virtudes morais e intelectuais em potenciais líderes. Ele argumentava que uma sociedade próspera quando guiada por indivíduos que não são apenas sábios e conhecedores, mas também genuinamente comprometidos com o bem-estar da comunidade. No seu caso, essa compreensão intuitiva do caráter das pessoas alinha-se com a ideia de Al-Farabi de que reconhecer e fomentar virtudes nos outros é crucial para construir uma sociedade harmoniosa. Não se trata de julgar rapidamente ou de forma severa, mas de perceber as qualidades subjacentes que fazem os indivíduos, e por extensão as comunidades, prosperarem. Na literatura, esse conceito é ilustrado de forma bela através de personagens que possuem uma percepção quase sobrenatural dos outros, uma característica que muitas vezes leva a um entendimento profundo ou a mal-entendidos trágicos. Esse tropo literário ecoa as experiências reais de muitos que se encontram entendendo intuitivamente o caráter de alguém, para melhor ou pior. Psicologicamente, ser um bom juiz de caráter está ligado à teoria da fatiamento fino, um termo cunhado pela psicóloga Nalini Ambady, que se refere à nossa capacidade de reunir uma quantidade surpreendente de informações a partir de observações muito limitadas de comportamento. Em meros momentos, nossos cérebros analisam o tom de voz, expressões faciais, linguagem corporal e até a escolha de palavras de uma pessoa para formar uma avaliação intuitiva do caráter dela. Essa habilidade não é apenas sobre o negativo, como detectar engano ou má intenção, é igualmente sobre reconhecer bondade, sinceridade e autenticidade. Pessoas que são bons juízes de caráter são frequentemente atraídas para aqueles que ressoam com seus valores e energia, criando relacionamentos significativos e duradouros. Curiosamente, essa habilidade intuitiva também envolve um certo nível de empatia. Ao sintonizar-se com as emoções e vibrações dos outros, abrimos uma janela para o caráter deles. Essa empatia nos permite sentir, mesmo que apenas ligeiramente, o que os outros estão sentindo, proporcionando uma visão mais profunda de seus verdadeiros eus. Sinal 5. Às vezes pensamentos estranhos surgem do nada. Já foi atingido por um pensamento ou uma ideia que parecia surgir do nada? Um insight repentino ou uma solução para um problema que você não estava pensando ativamente? Ou talvez uma ideia criativa que apareceu inesperadamente em sua mente? Esses momentos podem parecer um raio de iluminação, muitas vezes inexplicáveis. Este fenômeno é outro sinal de uma natureza altamente intuitiva, onde sua mente subconsciente está constantemente trabalhando, conectando pontos e apresentando-lhe esses pensamentos estranhos como momentos de clareza intuitiva. Este aspecto da intuição acessa o que Carl Jung anteriormente mencionado referia-se como inconsciente coletivo, um reservatório compartilhado de experiências, símbolos e arquétipos que influenciam nossos pensamentos e comportamentos. Esses pensamentos estranhos não são aleatórios,
Eles são produto da sua mente subconsciente filtrando através dessa vasta teia interconectada de informação e apresentando-lhe insights que sua mente consciente ainda não percebeu. Muitos gênios criativos ao longo da história atribuíram suas descobertas e avanços a esses insights intuitivos. Por exemplo, o químico Friedrich August Kekulé afirmou que a estrutura da molécula de benzeno lhe veio em um sonho como uma cobra mordendo a própria cauda. Esta visão, aparentemente estranha e vinda do nada, levou a um avanço significativo na química. De forma semelhante, artistas, escritores e músicos muitas vezes falam de inspiração que surge de maneira súbita e inesperada, sugerindo que seu trabalho mais profundo vem de um lugar além do controle consciente. Este processo intuitivo não se limita aos reinos da ciência e da arte, ele desempenha um papel crucial na vida cotidiana, guiando decisões, resolução de problemas e pensamento criativo. É um momento súbito de eureka em quando tudo se encaixa e a solução para um problema que você estava ponderando por dias de repente se torna clara enquanto você está tomando banho ou caminhando. Mas por que esses pensamentos frequentemente parecem estranhos ou inesperados? É porque eles ignoram nosso modo de pensar lógico e linear e emergem do nosso subconsciente, um reino que opera com um conjunto diferente de regras, guiado por associações, emoções e pensamento simbólico. É por isso que as soluções ou ideias que vêm desse processo intuitivo muitas vezes nos surpreendem com sua criatividade e engenhosidade. Sinal 6. Você pode sentir as emoções dos outros. Por exemplo, quando você entra em uma sala, pergunte a si mesmo: já entrou em uma sala e imediatamente sentiu a atmosfera mudar? Talvez você tenha sentido tensão entre duas pessoas que não disseram uma palavra, ou talvez tenha sentido uma onda de alegria emanando de um grupo de amigos. Esta habilidade de captar as emoções dos outros sem que elas sejam expressas diretamente é um claro sinal de uma intuição elevada. A sensibilidade emocional ou empatia é um aspecto fundamental da interação humana, permitindo-nos conectar com os outros em um nível mais profundo, compartilhando suas alegrias e tristezas mesmo sem comunicação verbal. No entanto, alguns indivíduos possuem uma sensibilidade aumentada a essas pistas emocionais, permitindo-lhes perceber as correntes emocionais em qualquer situação com notável preciso. Psicologicamente, esse senso intuitivo das emoções dos outros é frequentemente atribuído aos neurônios espelho, células especializadas no cérebro que se ativam tanto quando experimentamos uma emoção nós mesmos quanto quando observamos outra pessoa experimentando essa emoção. Este espelhamento neural nos permite empatizar com os outros, sentindo o que eles sentem em um nível subconsciente. Mas para indivíduos intuitivos, essa conexão empática vai além do mero espelhamento, é como se eles tivessem um sexto sentido para as emoções, captando mudanças sutis na energia e no humor que outros podem ignorar. Esta sensibilidade aumentada pode ser tanto uma bênção quanto um fardo, pois permite-lhes formar conexões profundas com os outros, mas também os expõe às altas e baixas emocionais daqueles ao seu redor. Mas como os indivíduos intuitivos desenvolvem essa sensibilidade emocional aumentada? Muitas vezes decorre de uma combinação de sensibilidade inata e cultivo consciente. Praticando a atenção plena, a empatia e a escuta ativa, eles aprendem a afinar seus sentidos para as frequências emocionais daqueles ao seu redor. Eles se tornam adeptos a ler expressões faciais, linguagem corporal e sutis pistas vocais, permitindo-lhes decifrar as emoções subjacentes por trás da máscara das palavras. No entanto, essa sensibilidade emocional aumentada também pode ser esmagadora às vezes, levando à fadiga emocional ou ao esgotamento. Indivíduos intuitivos devem aprender a estabelecer limites saudáveis e práticas de autocuidado para proteger seu bem-estar emocional enquanto ainda abraçam seu dom de empatia. Sinal 7. Você tem sonhos proféticos. Já experimentou um sonho tão vívido e poderoso que permaneceu com você muito tempo depois de acordar? Talvez você tenha sonhado com um evento futuro que depois se desenrolou exatamente como você viu, ou talvez tenha recebido uma mensagem ou orientação de além do reino da consciência desperta. Esses sonhos proféticos, ou sonhos precognitivos, são um aspecto fascinante da intuição que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. O fenômeno dos sonhos proféticos foi documentado ao longo da história em várias culturas e sistemas de crenças. Em civilizações antigas, como os egípcios e gregos, os sonhos eram vistos como mensagens dos deuses ou espíritos, oferecendo orientação, avisos ou vislumbres do futuro.
Uma das histórias mais famosas de um sonho profético vem de um texto antigo que deixou um impacto duradouro na história, a Bíblia. Na história, o faraó, governante do Egito, tem 2 sonhos perturbadores que ninguém em sua corte poderia interpretar. Estes não eram apenas sonhos comuns, eles eram vívidos e cheios de simbolismo que insinuava o futuro do próprio Egito. No primeiro sonho, o faraó se via à beira do rio Nilo. De repente, 7 vacas saudáveis e gordas emergiram da água, pastando ao longo de suas margens. Então, 7 vacas magras e doentias seguiram, e para o horror do faraó, as vacas magras devoraram as saudáveis, mas mesmo assim permaneceram tão doentias e magras quanto antes. Perplexo, o faraó acordou, mas logo voltou a dormir. Desta vez, ele sonhou com 7 espigas cheias e maduras de grão crescendo em um único caule. De repente, 7 espigas magras e queimadas pelo vento surgiram, devorando as espigas saudáveis, mas novamente, as espigas magras permaneceram magras, sem mostrar sinais da festa que acabaram de ter. Perturbado por esses sonhos, o faraó convocou todos os sábios e magos do Egito, mas nenhum deles pôde oferecer uma explicação que o satisfizesse. Foi então que José, um jovem hebreu preso por falsas acusações, foi trazido diante do faraó. José tinha uma reputação de interpretar sonhos com precisão, graças ao seu próprio dom de percepção profética. José explicou que ambos os sonhos significavam a mesma coisa. O Egito desfrutaria de 7 anos de grande abundância, seguidos por 7 anos de fome severa, tão severa que apagaria toda a memória dos anos de abundância. As vacas magras e as espigas queimadas representavam os anos de fome, que consumiriam as riquezas acumuladas durante os anos de fartura. A interpretação de José alarmou o faraó, mas também forneceu uma solução. Sob a orientação de José, o Egito se preparou para a fome vindoura armazenando grãos excedentes durante os anos de abundância. Graças a essa previsão, o Egito não apenas sobreviveu à fome, mas também se tornou um refúgio para as nações vizinhas que buscavam alívio da fome. Esta história destaca o impacto profundo que os sonhos proféticos podem ter, não apenas nos indivíduos, mas em nações inteiras. Também ilustra a importância de atender a essas mensagens do inconsciente, pois elas podem oferecer orientação, avisos e até soluções para problemas aparentemente insuperáveis. Mas o que explica essas experiências aparentemente místicas? De uma perspectiva psicológica, os sonhos são frequentemente vistos como a maneira do cérebro processar e integrar informações de nossas vidas despertas. No entanto, alguns teóricos sugerem que os sonhos precognitivos podem acessar um nível mais profundo de consciência, um reino onde passado, presente e futuro não são limitados pelo tempo linear. Uma teoria postula que durante o sono, a mente subconsciente é mais receptiva a sinais sutis e energias do inconsciente coletivo, permitindo que ela perceba eventos futuros antes que ocorram. Esta ideia se alinha com o conceito de sincronicidade proposto pelo psicólogo suíço Carl Jung, que sugere que eventos aparentemente não relacionados estão conectados por padrões subjacentes de significado. De um ponto de vista espiritual, os sonhos proféticos são frequentemente interpretados como mensagens do divino ou de reinos superiores de consciência. Muitas tradições espirituais acreditam que os sonhos fornecem uma janela para a jornada da alma, oferecendo insights, orientação e avisos para aqueles que estão abertos a recebê-los. Nesta visão, os sonhos proféticos são uma forma de sabedoria intuitiva que transcende as limitações da mente racional. Mas, independentemente da interpretação, uma coisa é clara: os sonhos proféticos têm o poder de impactar profundamente nossas vidas. Quer ofereçam vislumbres do futuro, orientação sobre decisões importantes ou insights sobre nossos medos e desejos mais profundos, esses sonhos podem ser transformadores e esclarecedores. Sinal 8. Sensação de estar sendo guiado. Já teve a sensação de que está sendo gentilmente empurrado em uma certa direção, como se alguma força invisível estivesse guiando seus passos? Esse sentimento de estar sendo guiado é um aspecto sutil, mas profundo da intuição que transcende a explicação racional. É como ter um companheiro silencioso caminhando ao seu lado, sussurrando palavras de sabedoria e encorajamento em seu ouvido. Essa orientação intuitiva pode se manifestar de várias maneiras, desde sincronicidades e coincidências que parecem perfeitas demais para serem mera sorte até insights súbitos e pressentimentos que o levam por caminhos inesperados.
É como se o universo estivesse conspirando para ajudá-lo a cumprir seu maior potencial, empurrando em direção ao crescimento, cura e autodescoberta. De uma perspectiva espiritual, esse sentimento de ser guiado é frequentemente interpretado como intervenção divina ou a influência de uma consciência superior. Muitas tradições religiosas ensinam que nunca estamos verdadeiramente sozinhos, que há forças invisíveis trabalhando no mundo, guiando e protegendo-nos em nossa jornada pela vida. Mas mesmo para aqueles que podem não aderir a uma crença religiosa ou espiritual específica, o sentimento de ser guiado é uma experiência comum que transcende fronteiras culturais e filosóficas. É um reconhecimento de que há mais na vida do que os olhos podem ver, que há forças em ação além da nossa compreensão, guiando-nos em direção ao nosso maior bem. Este sentimento de ser guiado pode ser visto como uma manifestação da sabedoria e intuição inatas da mente subconsciente. Nosso subconsciente está constantemente processando informações do nosso ambiente, baseando-se em experiências passadas e padrões aprendidos para guiar nosso comportamento e tomada de decisões. Esta orientação intuitiva muitas vezes se manifesta como sentimentos viscerais, pressentimentos ou insights súbitos que nos levam na direção certa. O sentimento de ser guiado é frequentemente acompanhado por um senso de confiança e entrega, uma disposição para deixar de lado a necessidade de controle e permitir que a vida se desenrole como deve ser. Isso não é sobre passividade ou resignação, é sobre reconhecer que há uma inteligência maior em ação no universo, uma que sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não podemos ver isso nós mesmos. Sinal 9. Fortes pressentimentos. Você conhece aquela sensação que tem no fundo do estômago, um senso visceral de saber que algo está certo ou errado, mesmo que você não possa explicar por quê. Esta sensação, frequentemente referida como um pressentimento, é uma forma poderosa de intuição que opera em um nível primitivo, ignorando a mente racional para transmitir mensagens da sua sabedoria interior. Ao contrário de outras formas de intuição que podem envolver pistas sutis ou raciocínio complexo, os pressentimentos são imediatos e instintivos. Eles surgem em momentos de incerteza ou tomada de decisões, oferecendo um sinal claro do seu corpo que o guia em direção ao melhor curso de ação. Essa ideia de confiar em nossa sabedoria interior não é nova, ela existe há séculos, ponderada por muitos pensadores. Um filósofo que explorou temas semelhantes foi Sócrates, um pensador antigo da Grécia. Sócrates acreditava na importância de conhecer a si mesmo, ele frequentemente dizia: "E conhece-te a ti mesmo", enfatizando que entender quem você é a chave para a sabedoria. De um ponto de vista fisiológico, acredita-se que os pressentimentos se originam do sistema nervoso entérico, frequentemente referido como segundo cérebro. Esta complexa rede de neuroníons reveste o trato gastrointestinal e se comunica com o sistema nervoso central, influenciando nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Os pressentimentos são vistos como resultado desta conexão entre o cérebro e o intestino, com nossos corpos respondendo a estímulos externos ou sinais internos de uma maneira que ignora o pensamento consciente. Mas o que diferencia os pressentimentos de outras formas de intuição é sua imediaticidade e clareza. Eles frequentemente se manifestam como uma sensação visceral, um aperto no estômago, um tremor no peito ou um senso de desconforto que nos sinaliza para prestar atenção a uma determinada situação ou decisão. Enquanto nossas mentes racionais podem lutar para fazer sentido dessas sensações, nossos corpos intuitivamente as reconhecem como sinais importantes do nosso sistema de orientação interior. Culturalmente, os pressentimentos há muito são reconhecidos como uma forma valiosa de intuição. Provérbios e ditados de todo o mundo atestam a sabedoria de confiar nos próprios instintos, seja em seguir seu instinto e ouvir sua voz interior. Essas crenças culturais destacam o reconhecimento universal dos pressentimentos como uma fonte confiável de orientação e sabedoria. Em um mundo onde somos bombardeados com informações e enfrentamos inúmeras escolhas todos os dias, os pressentimentos oferecem uma bússola para navegar pelas complexidades da vida. Eles nos fornecem uma linha direta para nossa verdade interior, guiando-nos em direção a decisões que se alinham com nossos valores, objetivos e desejos mais profundos. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.